E falando nesse ponto, né, os projetos que estão aí em andamento, né, o legado que vocês pretendem deixar nessa gestão, né, a gente tem aí o projeto Mogi 500 anos, pensando o futuro da cidade, como eu comentei, a gente aqui no bastidor, lembro cobrindo o evento, você lá muito emocionada, falando né, desse projeto, dessa iniciativa da prefeitura. Conta um pouco pra gente. É isso, eu acho que o Mogi 500 anos a gente precisa ecoar, né, nos 4 cantos aí da cidade, da região e até para outras cidades, né? Hoje o prefeito é presidente do Condemate, que é o nosso consórcio do Alto Tietê, então a gente é um conglomerado de cidades que tem que trocar expertise. E aí o Mogi 500 anos, ele vem numa filosofia, eu fiquei emocionada lá naquele dia, cá, porque ele é a essência do que a gente veio fazer, é o que a gente quer deixar, né? O legado. Então, para muito além de ciclos de 4 em 4 anos, independente do governo que seja, você deixar políticas públicas perenes, que elas permaneçam e que as pessoas sintam menos possível essa questão da troca partidária. E trazer as pessoas para o diálogo. Exatamente, também. Então trazer eles para participarem, trazer eles para opinarem, né, para sugerir e qualificar cada vez mais essa participação, para que as pessoas tenham uma consciência também de participação a longo prazo, de como isso vai afetar as próximas gerações da família ou da comunidade dela, mas assim, trabalhar, em especial eu acho que não só simbolicamente, mas o que traz o significado do Mogi 500 anos é hoje Mogi cidade da criança, porque se a gente investir na criança, não que você não vai investir no jovem, na maturidade ou até no idoso, mas investindo na criança é um legado que a gente vai colher, né, nos próximos anos, e a gente fala muito dos próximos 38 anos, né, quando o Mogi vai fazer aí 500 anos, então é trabalhar o hoje, e eu sinto isso muito forte, porque eu estou há 20 anos na área acadêmica e hoje eu encontro meus alunos, o que eles são hoje, né? E é muito do que a gente plantou lá atrás, eu e os professores, os gestores das faculdades, das escolas que eles passaram, né? E a família. Então essa grande parceria forma um ser, que é um ser bacana para essa humanidade aí que precisa tanto. Então eu vejo o Mogi 500 anos assim como o foco do nosso governo e todas as ações que acontecem em todas as secretarias, porque ele é um projeto também multidisciplinar, né? Ele envolve todas as secretarias, pensando a longo prazo. Então, e quando a gente deixa um legado, um projeto desse, né, como o Mogi 500 anos, as pessoas conseguem sentir uma progressão mesmo política e do que elas podem usufruir com as políticas públicas e tal. Então, para nós, é a essência do nosso projeto, sabe, Mica? É assim... É de se emocionar. A gente se inspirou em Recife, a gente que faz esse tipo de projeto, eles têm lá a gente tem um mentor, inclusive, que vem de Recife, que é o Guilherme Cavalcante, né? Ele é o mentor nosso do Polo Digital, por conta do Porto Digital, lá atrás em 2014, e agora ele nos ajudando aqui também. E outras cidades, né, como Londres, a própria Maringá, que é uma cidade que ela hoje... Quando você coloca todos os atores da cidade, as entidades, instituições e tal, para ajudarem a formar o que é o projeto de cidade para Mogi quando fizer 500 anos, essas pessoas elas são responsáveis em dar continuidade, independente do ciclo político. Então, por exemplo, Maringá, eles são um exemplo nisso, eles fazem isso acontecer. Então, quando o novo candidato a prefeito, a vereador, que quer que seja, chega para fazer sua campanha, a primeira pergunta: você vai aderir ao nosso Maringá X anos lá? Eles têm um projeto, né, com nome? Sim. Então, fique sabendo que vai ser assim, ele já entra participando e já faz a campanha dele em cima disso. Então, assim, é uma condição para que ele até seja eleito. Isso é muito bacana, porque quem pauta o governo é um compromisso a cidade. Com a cidade. Exatamente. Né, a gente inverte a lógica, né? E normalmente quem pauta é o político não, quem pauta é a cidade que vai pautar o novo político. É muito bom, muito legal. Uma coisa que já tocou até, né, no Mogi Cidade da Criança, né, que também é um projeto importante que está vindo aí, com várias ações. Que é justamente você trabalhar para esse futuro, né? A gente investir em todos os segmentos, mas em especial na criança, porque a gente vai colher esse fruto muito em breve, né? Até porque o tempo está passando tão rápido. Hoje a criança está com 5, amanhã ela já está com 15 anos e já é um adulto, um jovem adulto. Então, pensando, né, nesse projeto da criança, a gente tem alguns
alguns avanços e algumas entregas já acontecendo. Hoje a gente é uma cidade Urban 95. O que é Urban 95? É uma entidade internacional que olha para a cidade a partir da perspectiva de uma criança de 95 centímetros, né? Por isso que é Urban 95. Então ela é toda pensada, ela já foi planejada, mas ela vai ser reorganizada em termos de planejamento urbano para essa criança. Ponto de ônibus, os lugares que ela frequenta com os pais, tudo tem essa perspectiva. O ponto de ônibus é um exemplo assim que é mais fácil de visualizar. Então você tem no ponto de ônibus uma atividade lúdica, enquanto você espera o ônibus tem uma brincadeira, uma leitura, enfim, ali, e parques naturalizados, parques adaptados, né? Toda a cidade ela respira esse ar para lembrar que todo mundo tem uma responsabilidade com a educação. Não é só o professor, o diretor da escola, mas todo mundo educa. E não quando é uma coisa gente restrita à sala de aula. Exatamente, pelo contrário, a gente até fala do desemparedamento da escola. Então tudo educa, né? E a gente teve um destaque, são 12 cidades que são cidades Urban 95, que tem esse projeto, né? Que a gente recebe apoio de expertise, como captar financiamento para poder fazer isso acontecer e várias outras ajudas, né, que essa proposta traz. A gente tem um projeto pedagógico diferenciado. Então, das 12 cidades, a única cidade que, além de ter o planejamento turístico, urbanístico para isso, ainda tem um planejamento pedagógico específico, que prega muito a questão da autonomia do aluno, a questão de você aprender onde você estiver. Então, se você fizer um café da manhã nessa mesa e trouxer as crianças, a gente começa a educar aqui, de uma forma multidisciplinar. Então, o croissant. Puxa, o croissant é uma palavra francesa. Vamos estudar sobre a França e de onde ele vem, e como que é a França, quantos habitantes, né? Então, você vai trazendo para qualquer que seja a temática, você despertar uma curiosidade no aluno. Então, a gente separa as crianças por grupos de interesse. Então, uma tem interesse em falar dos animais, a outra tem interesse em falar de comida, a outra tem de brincadeiras, e a partir desse contexto que para ela faz sentido, você trabalha os conteúdos que estão presentes na BNCC, que estão presentes em todas as normas de conteúdo colocadas tanto pelo Ministério da Educação, como pela Secretaria da Educação, mas dentro de um contexto que para ela desperta o quê? Curiosidade. Então, assim, e a gente já fazia isso, na faculdade, meio que sem saber, trabalhando por projetos. Então, você coloca um projeto para os alunos de comunicação, eles vão criar campanha de comunicação da Santa Casa, que a gente trabalhava muito no terceiro setor, né? Que eram entidades que não podiam pagar o projeto. E aí os alunos começam nossa, eu quero fazer assessoria de imprensa, o outro vai fazer identidade visual, o outro vai fazer planejamento de campanha. Legal. Vão para a prática, mas eles sentiam a falta da teoria. E a gente tinha uma biblioteca na agência experimental. Podemos pegar o livro tal? Eu estou querendo fazer um tópico tal de assessoria de imprensa. Professor, qual é o melhor autor? Pega aquele. A teoria, ela vira consequência do interesse do aluno, porque ele quer se aprofundar. É diferente de você falar, faça uma resenha do livro tal e me entregue depois de amanhã. Nossa, aquilo é uma tortura, né? É um engolido, é um caroço para engolir. Não. No teu jornalismo, ao invés de você inverte a lógica, você faz um projeto, sente falta de fundamentação, de aprofundamento e vai buscar teoria. E é isso para as crianças. Então, assim, é um projeto inovador, apesar de a gente já praticar, mas é inovador, principalmente quando a gente fala de alfabetização e tal. E a gente tem esse projeto, inclusive um dos nossos mentores é o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, do projeto Âncora, que tem vindo para Mogi, e Mogi está inspirando outras cidades. Algumas cidades do Rio de Janeiro, Guarulhos, então várias cidades têm vindo ver o que a gente está fazendo para poder fazer também. E aí a gente vai disseminando, né, o bichinho da educação aí para o país inteiro. O que a gente tem, né, de bacana, que eu acho que a gente pode trazer aqui, até a gente coloca aqui para lembrar, a gente tem os espaços de brincar, como eu falei, né? Então, ruas de brincar, hoje no Jardim Aeroporto, né, um bairro nosso, aqui a gente já tem uma rua lá toda adaptada e foi muito bacana de ver que a gente, pelas câmeras da cidade, a gente viu 10h30 da noite os pais brincando ali no balanço, brincando ali no escorregador, ali no parque naturalizado, 10h30 da noite num bairro mais afastado, né, teoricamente mais vulnerável. Então, a gente já começa a ver os resultados, né? Parques naturalizados são parques que a gente pega
faz a poda das árvores na cidade, ou tem materiais de reciclados e tal, e faz os parques. Então as crianças ajudam. O projeto de Jundiapeba, as crianças, elas fizeram com alguns acetatos o parque que ela queria. E a gente, baseado no que elas queriam, está criando o parque. Né? Então a gente tem os detetives da cidade, que são crianças também que se inscreveram, tal, e hoje eles olham para o bairro deles, o que eu preciso melhorar. Eles trazem para nós via escola. Eles são tipo um conselho. É, né? Isso, é um conselho mirim, um conselho infantil, né? Que é bem bacana. E o Vagalume agora, que é um novo conceito de saúde infantil, que a gente está para entregar agora aí nos próximos dias, que também traz uma outra concepção de saúde muito mais focada até na prevenção, no cuidado, mas é uma entrega muito bonita que a gente vai fazer agora para a saúde das nossas crianças aqui. Então a criança, a gente sabe que investir na criança a gente vai ter um futuro diferenciado, né? Para nós faz muito sentido isso. E uma cidade que é boa para criança, né, vai ser boa para todos. Com certeza, até para despertar nossa criança, que a gente adormece, né? Então eu acho que isso também traz aí uma nova consciência para o cidadão mogiano, né, diferenciada. Você já falou um pouco de educação, né, mas vamos aprofundar, né, que é uma área que você está aí há tanto tempo. É isso. O que você vê como avanço, os desafios para a gente, né, seguir aí? Então, a nossa Secretaria de Educação é a maior secretaria da nossa prefeitura, né? Ela tem 3.500 servidores públicos. Então, de novo, eu volto no fato de que a gente precisa cuidar desse servidor, a gente precisa inspirar esse servidor público, né? São os professores, são os gestores da educação, os departamentos, então pedagógico, transporte escolar, é uma imensidão, a gente não tem ideia do tamanho da nossa educação municipal, são 50 mil crianças praticamente, a gente tem as parceiras, as creches que a gente fala de subvencionadas, mas que a gente quer transformar numa educação. Não importa se você está numa creche subvencionada ou numa creche própria, elas têm que ter o mesmo aspecto, a mesma formação dos profissionais, os mesmos professores, e trazer, cá, aí é muito, assim, uma concepção de como o professor ele tem que estar pleno para ele atuar e como ele tem que se valorizar e a gente valorizar esse profissional, né? Porque o professor, na verdade, ele é a chave da educação. É através do professor que a gente muda a criança, muda o jovem, muda o adulto, e ele precisa ser valorizado, olhado com esse carinho para que ele possa atuar de forma plena, né? Então, eu vejo muito essa questão e ele entender o quanto ele é importante, né? Hoje o professor está com a autoestima muito baixa, então trazer também essa importância para ele se olhar mais, ele se cuidar. Inclusive a gente faz até trabalhos mesmo de meditação, de autocuidado com ele, para ressignificar, né, esse profissional aí que, ao meu ver, é a chave de toda a transformação. O que a gente tem feito também é investir kit escolar. Então, assim, a gente tem já recebido feedbacks, né? É o segundo ano que a gente entrega um kit escolar altamente diferenciado, de uma super qualidade. As crianças falam, os pais e os professores, né? São kits escolares completos, que você precisa ter, ele precisa ter o recurso ali para ele fazer uma boa aula, né? Uma boa educação. Então os nossos kits vieram aí bem bacanas, assim, bem recheados com tudo que a criança precisa. Uniforme também completo, né? O desejo da gestão de ter um uniforme bacana, com uma nova cara, de uma qualidade boa. Então os uniformes também chegaram, a gente teve, né, a questão da pandemia, muito problema de fornecimento, mas foi no país inteiro, e agora os nossos uniformes estão sendo entregues aí, uniforme bem bacana para as crianças. A gente vai ter a parte de tecnologia. A gente sabe que a gente tem escolas, 214 escolas espalhadas nas áreas rurais, nas áreas de difícil acesso, que a gente precisa trazer a conectividade. Então o projeto de 100% conexão, ele está todo vapor. A gente, se Deus quiser, vai entregar muito em breve. E equipamentos também para os professores. Essa é uma surpresa, a gente está dando um spoiler aqui, mas vem novidade boa também. E tudo isso vai ser materializado num complexo educacional que é o Viva Jundiapeba, a escola Viva Jundiapeba, que a gente está trazendo todo esse conceito do Urban 95, uma nova pedagogia. Vai ser uma escola que vai fazer uma formação com os alunos ali para espalhar também todo esse conceito para a cidade inteira. Vai ser multiplicador, multiplicador, né? É isso. A gente fala, é uma escola que vai ser uma residência para a formação ali de professores e no bairro, né? Que
que o bairro sinta também uma escola que vai funcionar de final de semana, uma escola que tem piscina, quadra, espaços diferenciados, as salas são multifuncionais, então você transforma em auditório, transforma em espaço de brincar, transforma em biblioteca. Então tudo isso é um conceito para olhar essa educação de uma forma integral, não só no tempo integral, mas para formar um ser humano integral. Então tudo isso é muito disruptivo, muito inovador. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas aí a gente está aqui sempre para explicar. Vai passo de formiguinha, vai passo a passo, vai contando. Então, outro lado importante do seu trabalho é o empreendedorismo, né? Já também é uma área que você está há bastante tempo. E como é que é esse trabalho, como é que concilia isso, como é que se liga a parte gestora? E é isso, né? Aquilo que você falou. Eu acho que você foi na raiz da questão. A gente trazer o comportamento empreendedor para o servidor público, né? Trazer essa eu vejo como uma filosofia de vida, sabe, Cá? A pessoa que olha para o problema e vê possibilidade de renda, que vê oportunidade, que vê um novo mercado. Então, eu acho que essa mentalidade, a gente fala do mindset, né? Trazer um mindset diferenciado para o servidor. E ele até, muitos deles, que a gente vai falando, vai fazendo, eles até exoneram para empreender na própria vida, sabe? E que também tá tudo bem. Né? Ele vê que ele talvez vai ser mais feliz. Eu tenho vários cases aí de sucesso de pessoas que exoneraram no serviço público para empreender e que até prestam serviço para a própria prefeitura, porque conhece, né, os trâmites, entende como que é vender para o serviço público. Então, na verdade, se todos nós, e se a gente tiver educação empreendedora, que é uma das questões também que a gente está colocando aí na primeira infância, se a gente trouxer a educação empreendedora para o país, a gente vai ter um novo país, né? A gente vai ter pessoas que, ao invés de se vitimizar ou se lamentar, e claro que guardando aí todas as questões das dificuldades que as pessoas têm, da falta de oportunidade, da falta de acesso, do absurdo em viver com tão pouco, né? A gente sabe que 25% da nossa cidade vive abaixo da linha da pobreza. Então é levar essa educação empreendedora para lá onde ele está, para que ele, com o que ele puder fazer ali, o que ele tiver, e é claro que apoio da prefeitura, das entidades, né? A gente tem muito apoio do Sebrae, associações de comercial, da indústria. Então, assim, essa rede de apoio para fazer com que essas pessoas também possam sair dessas condições. E isso está em tudo, né? Por onde a gente caminha, a gente vê a possibilidade. Aqui no jornal a gente conversou bastante sobre o espírito empreendedor da mídia. Então, como que a mídia se reinventa no momento em que o impresso está aí, mas tem o online, e você tem ainda um público que quer continuar no impresso, mas o online precisa acontecer. Então, como que a gente olha para tudo isso e vê oportunidades de criar, inovar? E a inovação, ela não está necessariamente ligada à tecnologia. Às vezes é você fazer um pão de queijo com uma marquinha diferente, com um recheio diferente. Não tem a coxinha doce agora? Não tem nada de tecnologia, mas tem inovação, né? É fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Então eu trago muito isso também, que a gente pode fazer as mesmas coisas, mas com uma velocidade diferente, com uma forma diferente, com uma parceria diferente. Isso é inovar. E tá o tempo inteiro na gente, né? Como a gente vive a busca da criatividade, então trazer criatividade também para o setor público, eu acho que isso é muito importante, né? Pensar fora da caixa, e aí a gente atua nisso o tempo inteiro. Mas quando a gente fala de entregas relacionadas a empreendedorismo, né? Então, desde quando a gente entrou e a pandemia nos dá um solavanco, né? Dá um tabefe na gente aí na entrada, a gente teve auxílio empresarial para empreendedores, então a gente também liberou uma verba para ajudar o empreendedor ali a ou se transformar em online, ou vender melhor e tal. A gente teve um plano de cooperação para os empreendedores mogianos, então a gente fez toda uma qualificação, capacitação, trouxe o Vitrina, que é lá uma startup do Polo Digital, para ter uma vitrine no WhatsApp, ele poder vender os produtos dele, enfim. A gente atualizou a lei Mogi Mais Viva, que era uma lei do centro da cidade, da toda a parte visual da cidade, que restringia demais a venda. E a gente sabe, o merchandising no ponto de venda é uma ferramenta importante, né, para comunicar boas vendas. Então, assim, a gente mexeu nessa lei, atualizou. A gente está fazendo um trabalho incrível com os empreendedores de rua, inclusive eu fui pessoalmente com eles. A gente fez uma capacitação também, trazendo desde a questão da atenção plena, de novas ferramentas, marketing digital ali para eles, na hora eles
abriram grupos, criaram anúncios para poder vender, mesmo sendo empreendedor de rua, mas usar o online para isso. O nosso crescer está muito focado no profissionalizante, né, em formar as pessoas com esse foco no empreendedorismo, aí para pensar em venda com o que você tem hoje, com o teu recurso ali que você pode, né, eu brinco, faz uma barra de calça bacana, faz uma barra de calça para a rua da tua casa, para quem precisa, e começa a monetizar, né, enfim, as capacitações que a gente faz com o Sebrae, Associação dos Contadores, existe Associação Comercial, enfim, Sem Comércio, desburocratização também, né, precisa desburocratizar para o empreendedor conseguir acessar a formalização dele, conseguir melhores tributos. Então a gente tem o PROMAI, né, que é um programa lá de melhoria também de tributos para esses empreendedores. O Banco do Povo, né, que é bem conhecido, aí que tem os empréstimos, enfim, financia os pequenos empreendedores. E a gente também alcançou índices muito bacanas na geração de emprego, né? A gente tem o Mogi Conecta Emprego, a gente melhorou muito a plataforma, a gente tem atraído muito mais vagas e está conseguindo fazer. Tem o Mogitec Academy também, que foi um projeto muito legal que aconteceu no Polo Digital, o lançamento, e que a gente lançou muitos cursos para capacitar as pessoas em empreendedorismo, em programação. São mais de 100 opções de curso que ele faz online e já conecta com o empregador para aquela mão de obra ali que ele se forma. A gente teve um recorde em 2 dias de matrículas, assim, a gente superou a cidade que mais estava matriculando, acho que a gente tinha, o número era 900 matriculados, a gente chegou a 3.000. Então, assim, são várias frentes para a gente estimular isso. O que a gente precisa é contar para as pessoas, elas saberem, e elas também, né, buscarem isso para poder se profissionalizar. Então, tem bastante coisa boa aí acontecendo. E para a gente finalizar, né, quais são os seus planos aí para o futuro? Vai seguir nessa vida política? Então, menina, as pessoas falam, Priscila, hoje você é uma política. Na essência da palavra, sim, né? Eu me apaixonei pela política que quer fazer... Que a gente liga muito à política partidária, né? Não necessariamente é só isso. Exatamente, não é, né? Muito mais do que isso. Então, eu penso, o professor, ele é um ser político, né? Por natureza, a gente estimulava muito, representante de turma, os grêmios, né? Então, a gente já fazia esse movimento político forte. E eu gosto dessa boa política, da política da essência mesmo, ideária, né? É claro que a partidária ela precisa estar, porque para viabilizar aí as condições, mas a gente... Eu penso muito na pessoa, né? Quem que está exercendo aquilo? E, claro, essa coerência mesmo com o que a gente pensa, com o que a gente quer, né? Muitas vezes você transita assim pela direita, transita pela esquerda, mas eu vejo que essas questões, até de rótulos, elas não servem mais para os tempos que a gente vive hoje. Você precisa transitar pelos dois, mas sem conflito, né? E sem radicalismo, sem fanatismo, é sempre no diálogo, sempre trazendo as opiniões de quem vive a cidade, de quem sofre ali as dores. Então eu gosto disso, né? E as pessoas perguntam se eu vou continuar. Eu falo, eu estou a serviço, né? Se for para a gente fazer um bom trabalho, principalmente trazer esperança para as pessoas de que a política pode ser bacana, pode ser com o destino que ela deveria ser, com o objetivo real dela, eu acho que vale muito a pena fazer essa boa política, né? E eu faço já um convite para que as mulheres se aproximem da política, sabe, Cá? Eu sou a primeira vice-prefeita da cidade em 462 anos, então assim, e não quero ser a última, eu quero que mais mulheres venham, né, sejam líderes aí onde quer que elas estejam, nos seus bairros, no seu trabalho, na sua família, líderes conciliadoras, né, que façam as coisas acontecerem da melhor forma, que é o que a gente precisa, bons líderes até dentro de casa, e participem mais, né, deem opinião. Eu sou muito grata pelos feedbacks que a gente recebe. Priscila, mas você está tomando um feedback negativo, uma crítica? Não tem problema, o feedback é sempre um presente, e a gente tem que encarar que a gente está em melhoria constante, que tudo que a pessoa se dispõe ali a escrever, a mandar, é muito bem-vindo. Ela vai perder um tempo, uma energia para mandar. Então, eu agradeço assim de coração. Algumas coisas a gente explica, tem o tempo, tem a dificuldade, mas às vezes a pessoa tem até a solução e nos ajuda a fazer uma política melhor. E é nessa política que eu acredito. Então, se for para caminhar nesse sentido, eu super quero continuar e trazer mais e mais mulheres e pessoas bacanas aí para a política.
Mais uma vez agradecer a sua presença, muito bem-vinda. Obrigada por ter aberto essa nova temporada do Café com Mogi News e a gente volta em breve. Eu que agradeço, Mogi News, né? Em especial, desejar um lindo, aí, maravilhoso, feliz Dia das Mulheres, que são todos os dias, que a gente não esqueça disso. E contem comigo aí, com a prefeitura, o que vocês precisarem, eu estou totalmente à disposição. Um beijo, viu, Cá? Um beijo para quem está nos vendo e para a equipe da Mogi News. Obrigada, até a próxima.